No dia de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 28 do Evangelho, Coletâneas de Preces Espíritas. Mais precisamente, vamos trabalhar os itens 28 e 29, que fala sobre ação de graças por um favor obtido. E nos diz o seguinte: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja-lhe de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar dos que o afligem. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varrem da memória, e nos sentirmos humilhados com a nossa ingratidão. Todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que é o que nos cumpre fazer, por um momento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Basta para isso que lhe dirijamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mister interromper o nosso trabalho. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhe as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e ao incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças aos bons espíritos. São necessárias para esse efeito longas frases. São desnecessárias para esse efeito longas frases. Se dissermos: obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado, diz muito mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que é de bom que nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade, que nos granjeia as simpatias dos bons espíritos. Então vamos às nossas constatações. Procuramos saber o que é ação de graça e encontramos que é o ato de agradecer ou expressar gratidão por algo, como um favor, uma bênção ou uma conquista. E o que é bênção de Deus? É uma graça divina que pode se manifestar como proteção, prosperidade, paz, felicidade e salvação. Quem de nós nunca recebeu? Todos nós.
fomos salvos, tivemos paz, temos alguma bênção, não é? Diariamente, as bênçãos do Pai nos envolvem desde que nos levantamos, no ar que respiramos, nos raios solares que nos convidam ao trabalho, nos bons dias dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, nas oportunidades que se renovam dia a dia, de estreitar os laços de afeto que dedicamos aos que de alguma forma participam da nossa vida e nos fazem aprender. Nas refeições que fazemos, damos graças por havermos. Nas oportunidades de auxiliar e sermos auxiliados. Nos sorrisos a nós endereçados. Na perfeição de nossos corpos. Na inteligência que possuímos. Nas vibrações a nós doadas pelos enviados de luz. A gratidão a Deus por existirmos, por sermos seus filhos, pela existência atual, que nos abre um leque imenso de oportunidades de crescimento espiritual, crescimento esse baseado nas experiências vividas, agradáveis ou não, porque todas elas nos fazem crescer. Se soubermos vê-las como desafio a serem vencidos, com serenidade e aproveitamento das lições que elas nos trazem. Esse é um fator que todos devemos observar, que tudo de bom ou ruim são oportunidades que temos de melhorar. São lições práticas para a nossa caminhada. Sim, práticas. Porque viemos ao Centro Espírita, escutamos palestras, lemos o Evangelho, assistimos aula, tudo na forma teórica. Mas o que passamos, essa é a parte prática, onde devemos orar, ter fé, acreditar e mostrar ao grande Pai que sim, confiamos nele. A vida é muito bonita quando sabemos que somos espíritos imortais, a caminho da perfeição, vivendo um processo evolutivo desde simples e ignorantes até tornarmos puros, sábios e amorosos, vivendo então em comunhão com a vontade do Pai. Este é o destino de todos nós. Alguns dizem que a felicidade não é deste mundo. É sim. A felicidade está em vermos uma criança nascer, em vermos o nosso plantio florescer e frutificar, em ver nossos filhos alcançarem seus objetivos, em receber uma visita de um amado, em poder andar, realizar a nossa própria alimentação, em ter um lar, em amar a nós mesmos
e mais, que são nossos próximos. Em poder estender ao nosso próximo um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Muitas vezes achamos que nada temos, mas sim, todos temos algo a agradecer. Por mais difícil que sejam nossas dificuldades, ninguém fica desamparado da proteção do grande Pai e também da assistência dos irmãos de luz. E só por isso já deveríamos agradecer a Deus as suas bênçãos permanentes, as quais nem sempre percebemos, por estarmos ainda presos aos prazeres terrenos, pela nossa inferioridade espiritual. Nossos protetores espirituais inspiram a todos nós sempre bons sentimentos, boas ideias. E o homem ignorante das leis divinas, quando age corretamente, muitas vezes se ensoberbece, julgando-se o autor de tais ideias, ou favorecido pelo acaso. Coitados, já não nos dizem os espíritos que somos influenciados a todo momento? Vamos ver o que nos diz aqui no Evangelho, no capítulo 27, no item 7 e 8, aonde ele nos diz: tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair no chão. Ora, pedindo ajuda de Deus, e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, o bom Espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação de terreno, descobre ao longe um regato. E com isso, a coragem chega. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia eu tive. Que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato, quando me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado bater. Primeiramente, vamos falar que os Espíritos não nos dizem, que foi a providência divina. Por quê? Para lhes ensinar que cada um deve se ajudar a si próprio, a si mesmo, e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus
nos põe à prova para mostrarmos a nossa confiança nele. Confiança que nele deposita a criatura e a submissão dessa criatura à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinho. Devemos ter a humildade de vermos como fomos influenciados a usar nossa inteligência e vermos também quem nos influencia sempre é Deus. Todavia, os que aceitam a paternidade divina devem sempre, que beneficiados, agradecer a Deus por suas dádivas, sabendo que sem Ele nada de bom acontece. A gratidão é um sentimento ligado à humildade, que a todos favorece, estimulando o crescimento do amor dentro de cada ser. Assim, não esperar grandes auxílios divinos para agradecer a Deus, porque constantemente somos agraciados por inúmeras bênçãos que nos facilitam o aprendizado, o desenvolvimento espiritual, merecendo também a nossa gratidão pelo valor que elas representam em nosso progresso. Muitos de nós pensam que para agradecer a Deus precisam ganhar uma fortuna. Mas será que o Pai não está vendo que esse irmão fará com essa fortuna? O que ele pode fazer? Ele merece essa fortuna? Então vemos que temos que agradecer até mesmo pelo pouco que temos e assim obter a máxima de fazer a caridade. Existem algumas formas de expressar gratidão. Gratidão através da obediência. Fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. É uma forma de mostrar gratidão pela vida e bênçãos recebidas. Gratidão em todas as coisas. Ser grato por tudo que nos cerca, como o sol, a chuva, a comida que brota da terra, pois tudo é uma bênção. Gratidão pelo aprendizado. Agradecer pelas provas e expiações, pois elas são oportunidades para se tornar ou para nos tornar um ser humano melhor. Vou colocar alguns exemplos de prece. Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Outra. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Bons Espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Outra. Em minhas vitórias, vejo sua mão orientadora. Obrigado por me capacitar a superar desafios
e alcançar conquistas, que são dádivas suas. Note que em todas elas nós temos a humildade de reconhecer quem nos deu a bênção. Bom, agora nós vamos fazer a oração final. E vai ter um momento em que eu vou dizer o seguinte: agradeço-vos em particular. E eu vou parar um pouquinho. E cada um de nós vai agradecer por alguma coisa grande, pequena, mas que nos foi concedida. Tá? Então vamos lá, com os olhos fechados. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigno seria eu se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes os executores das vontades de Deus, agradeço-vos, e especialmente a ti, meu anjo guardião. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. Agradeço-vos em particular por estarmos juntos no dia de hoje, por podermos chegar em nosso lar, levando conosco a energia aqui produzida, pois ela é bênção, ela é saúde, ela é paz. Que essa energia seja também espalhada pelos nossos amados, estejam eles onde estiverem. Que seja espalhado até os hospitais, aos presídios, às escolas, aos lares, às crianças em geral. Que Eduardo Chapoprevô, irmão de luz, que nos permitiu estarmos aqui recebendo a energia maravilhosa, salutar. Agradecemos. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja.